sobre literaturas. A gente vai ver os períodos, né, as principais características, vamos dizer assim, dos períodos do romantismo, do realismo e naturalismo. Sendo que o realismo e o naturalismo, ele meio que aconteceram concomitantemente, né? Então, romantismo e realismo. Só que tem algumas características do naturalismo que valem a pena a gente entender, né? Então, o romantismo no Brasil no século XIX, então, quando que aconteceu esse romantismo? Foi no século XIX, com a poesia romântica, porque teve esses dois momentos da poesia romântica e da prosa romântica. Lembrando que a poesia são os poemas, né? E a prosa são os romances, os contos. Então, o início desse romantismo no Brasil, ele se deu anos após a independência política do país. Então, em 1822, então após 1822 foi que começou o romantismo no Brasil. E ele terminou com o início do realismo. Então, ele começou depois de 1822, logo após essa independência política do país, e ele terminou com a chegada do realismo, do naturalismo. O romantismo no Brasil, o romantismo brasileiro, ele é composto por 3 gerações. Então a gente tem a primeira geração romântica, a segunda geração romântica e a terceira geração romântica. A primeira geração romântica brasileira, ela surgiu no período das décadas de 30 e 40. Então, quando a gente fala de décadas de 30 e 40, é de 1800. Anos 30, anos 40 é 1930, 1940. Então, nas décadas de 30 e 40, ou seja, no século XIX, nos anos de 1830 e 1840, foi quando se deu a primeira geração romântica no Brasil. Então, quais eram as principais características dessa geração? O nacionalismo, o indianismo e a cor local. Então, era necessário que essas poesias, que esses textos, eles mostrassem o país, as questões nacionalistas, mostrasse o índio, né, o indianismo, porque é do Brasil. Então, era necessário que as poesias, que os poemas retratassem essa nacionalidade, retratassem esse índio nas suas poesias. E a cor local, né? O Brasil é um país negro, um país de índios, então era necessário que esses elementos, que essas características, elas aparecessem nos poemas, nas poesias. Lembrando que a gente está falando da poesia romântica, né? Mais para frente que a gente vai ver a prosa. Então, era necessário que esses autores, eles retratassem esses elementos. Então, as poesias desse período, da primeira geração romântica, ele estava carregado desse nacionalismo, desse indianismo, dessa questão da cor local. Isso era muito evidenciado dentro dos textos. Então, a gente tem os principais autores: Gonçalves Magalhães, Porto Alegre, e Gonçalves Dias. Esses dois primeiros não são muito conhecidos, mas eles fizeram parte dessa primeira geração romântica brasileira. E o Gonçalves Dias, que é o nome que, quando a gente pensa em primeira geração romântica brasileira, o nome que vem à mente, vem à cabeça, é de Gonçalves Dias, com a canção do exílio, Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta o Sabiá, As Aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Enfim, essa questão de você exaltar muito a questão da cor, do nacionalismo, enfim, falar do país, né? Elas estavam presentes nos poemas, nas poesias desses autores. E aí, Gonçalves Dias é o nome principal que a gente tem quando pensa em primeira geração romântica. A segunda geração romântica, ela se deu mais ou menos na década de 40 e 50.
E aí a segunda geração romântica é essa que a gente tem esse ideário do romântico, da donzela, essa coisa estranha toda que a gente tem desse idealismo da mulher e do cavalheiro, enfim, essa coisa estranhíssima que a gente tem, ela se deu aqui, na segunda geração romântica. Então, todos esses problemas das mocinhas, né, apaixonadas, esperando seu cavalheiro, essa coisa toda, isso se dá por conta desse período aqui, dessa segunda geração romântica brasileira. Então, que foi nas décadas de 40 e 50, né, 1840, 1850. Então, quais eram as características principais dessa segunda geração romântica? O ultrarromantismo era um romantismo exacerbado, uma coisa exagerada, o mal do século, as pessoas morriam de amor, era uma sofrência que não tinha jeito. Enfim, os excessos do subjetivismo e do emocionalismo romântico, então tudo era muito ao extremo, toda a dor era muito sentida, enfim, era uma coisa bem estranha. A questão do irracionalismo, você não pensar, né? Você ser passional, você não pensar para agir, essa coisa do irracionalismo, também foi uma coisa muito forte, muito marcante na segunda geração romântica. Escapismos, fantasias, culto da morte, pessimismo, escapismo, escapar dessa realidade, você buscar sempre falar dessas dores com muita intensidade, com muito sofrimento, tudo era muito exagerado, né? Tudo era muito mais. Então, esses excessos, essa coisa do fantasioso, do imaginário, do pessimismo, vou morrer de amor, se deu aí, na segunda geração romântica. Se tem que culpar alguém, tem que culpar a segunda geração romântica. Então, os principais autores, né, que participaram, que escreveram, né, a gente está falando de poesias, que escreveram muito nessa segunda geração romântica, foram Junqueira Freire, Casimiro de Abreu, que é um pouco conhecido, mas não tanto quanto Álvares de Azevedo. Então, quando a gente fala de segunda geração romântica, daquele amor todo, do amor platônico, do amor que as donzelas ficavam nas janelas esperando seus príncipes, enfim, aquela coisa da leitura dos romances, enfim, toda essa comoção de sofrer por esse amor, de viver esse amor, né? Esses contos de fadas todos se deram nesse período da segunda geração romântica. E aí, Álvares de Azevedo é um nome, né, que quando a gente fala de segunda geração romântica, é o nome que a gente sempre pensa, o nome que vem, é o nome referência para contextualizar, né, para se referir a essa segunda geração romântica. A terceira geração romântica, que se deu nas décadas de 60 e 70, aí ela já teve um declínio em relação de toda aquela comoção, de toda aquela fantasia, de todo aquele amor que era esperado, né, que tinha na segunda geração romântica, aquele ultra-romantismo, aquele mal do século, né? Na terceira geração romântica, isso já não se dava com tanta força, porque já estava ali havendo inícios de realismo, de você não pensar, não agir, essa questão do amor não era uma coisa que deveria ser o exaltado. Existiam outras questões que eram mais importantes, vamos dizer assim, né? E aí, por conta dessas questões, por conta dessas questões de haver necessidade de se falar mais do que estava realmente acontecendo,
foi que a questão desse mal do século, desse ultra-romantismo, dessa coisa toda foi perdendo um pouco de força. Então, as principais características, né, dessa terceira geração romântica é o pré-realismo, porque eles já estavam meio que começando a surgir, é o realismo. Esse condoreirismo aí, que vem de condor, de voo, dessas questões de temas sociais e políticos, lembrando que a gente ainda está falando de poesia. A questão da liberdade, o tom retórico exaltado, então, de você ir declamar os seus poemas, né? Essa coisa do retórico exaltado, você ir para as praças e para os lugares para falar sobre essas questões. Então, você se colocar nesse lugar de ser a voz que fala sobre essas temáticas, sobre essas questões. Então, essa terceira geração romântica, ela já estava mais, vamos dizer assim, centrada. Ela estava mais centrada, então nem tudo era a donzela lá e o cavaleiro no seu cavalo branco, né? Não cabia mais, não estava mais cabendo espaço para isso. Então, havia a urgência de outras questões, além dessas, de sofrer por amor. Então, esse tom retórico exaltado, toda aquela paixão, aquela coisa do romantismo, ela estava aqui presente nessa terceira geração romântica, só que a temática, vamos dizer assim, era outra. Você não estava mais ali para sofrer, para falar só do amor. Existiam outras questões que eram necessárias de serem faladas, de serem expostas. E aí, os principais autores que a gente tem nessa terceira geração romântica é o Castro Alves, o Fagundes Varela, que não é muito conhecido, e o Castro Alves, que quando a gente também fala de terceira geração romântica, a gente sempre pensa em Castro Alves. Então, um dos poemas mais famosos dele foi o Navio Negreiro, em que ali ele tem toda essa questão de falar dessa natureza, dessa questão social, enfim, todos esses problemas, a questão do negro mesmo, enfim, todas essas problemáticas que estavam rondando a sociedade, Castro Alves colocava nas suas poesias. Então, nessa terceira geração romântica, essas questões sociais, esses temas políticos, essa questão da liberdade, você buscar essa liberdade, né, elas estavam mais fortes, né, em relação à segunda geração, que era totalmente voltada para aquele romantismo bem piegas, vamos dizer assim, né. Bom, agora pensando nesse romantismo mais voltado para a prosa, né? Então, se antes você tinha os poemas, e esses poemas eles retratavam, né, toda aquela questão, né, cada um a sua época, o período da prosa foi quando surgiram esses romances, né? Então, muitos deles tinham, dependendo do período em que eles foram escritos, eles tinham mais características daquele determinado período ou outro. Então, um dos primeiros romances brasileiros que a gente teve foi O Filho do Pescador, que foi em 1843, então foi na segunda geração romântica, né? Então, aquele culto ao amor exagerado, enfim, toda aquela questão da donzela, enfim, estavam ali presentes. A Moreninha, que quando a gente pensa em romance dentro do período romântico, o nome que tem é a Moreninha. O romance que surge é a Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo. E os romances de folhetim que vinham nos jornais impressos,
fragmentos, né? Pedaços de histórias, de romance. Enfim, mas um romance mesmo, né? A estrutura do romance, um livro, que indica que surgiu a prosa romântica brasileira, foi com a Moreninha, do Joaquim Manoel de Macedo. Então, e depois de Joaquim Manoel de Macedo, tiveram outros autores como Manuel Antônio de Almeida, Bernardo Guimarães, Alfredo Taunay, Frank Távora. Bom, esse Manuel Antônio de Almeida, que foi o que escreveu A Escrava Isaura, o seminarista, enfim, esse seminarista que muitos até confundiram um pouco com o livro adotado pela UERJ, mas que por ser o mesmo título, mas não era, algumas pessoas se confundiram, né? Que a UERJ adotou um livro, o seminarista, para o seu exame. Então, esse Manuel Antônio Almeida escreveu Escrava Isaura, escreveu esse seminarista, que eram romances, enfim, mas o nome, assim, o romance mesmo, que foi assim, agora nós temos a prosa romântica brasileira. Então, foi a Moreninha com Joaquim Manoel de Macedo. E aí depois a gente teve José de Alencar, que aí ele, né, perdurou por muito tempo na questão da geração romântica. Então, de 1829 a 1877, tiveram vários livros de José de Alencar, né? Então, ele também é um nome muito recorrente dentro do contexto do romantismo. Então, a gente tem Joaquim Manoel de Macedo, José de Alencar, Gonçalves Dias, Castro Alves, Álvares de Azevedo. Então, são autores que pertenceram ao período romântico brasileiro. E aí cada um dentro do seu contexto, do seu período, né? Que dentro da sua geração romântica. Bom, os romances, as prosas de José de Alencar, elas foram divididas em grupos, porque cada uma tinha uma finalidade, né? A temática girava em torno dessa finalidade. Então, o Guarani, Iracema, o Birajara são romances indianistas, em que ele ali abordava toda essa questão do índio, da cor local, todas essas questões, né, que a gente tem. Então, no caso do Guarani, essas questões de colonização que teve da região sudeste, a gente também tem que pensar o seguinte: todas as questões sociais, todas as questões que aconteceram no país influenciaram, direta ou indiretamente, na escrita desses autores. Então, dependendo do que estava acontecendo naquele momento histórico, aqueles fatos, eles eram retratados dentro dos romances, dentro das poesias, enfim, daqueles autores que pertenciam àquele período. Então, quando a gente diz que os romances, o Guarani, Iracema e Birajara são romances indianistas, porque ele tem mais essa característica, né, de trazer essa questão do índio, de retratar esse índio na sua história, né? O Iracema, que é muito conhecido também. Os romances regionalistas. No caso de regionalista, porque está ali falando um pouco dessa questão regional. Então, o gaúcho retrata esses conflitos, retrata a vida, a jornada de um personagem que vivia no Rio Grande do Sul, enfim. Então, tem toda essa questão da questão do Sul, né, que está sendo retratada dentro do romance O Gaúcho. Sertanejo, que é mais uma narrativa que trata dos conflitos que teve entre
Recife, Olinda, enfim. E aí, por conta desses conflitos, ele escreveu o sertanejo. E aí é intitulado como um romance regionalista, porque trata mesmo dessas questões daquela região, de todos os problemas que aquela região enfrentava, os conflitos que estavam acontecendo naquela região. Aqui, nos casos dos romances históricos, né? As Minas de Prata. E aí a gente vai percebendo que, dependendo do ano em que foi escrito, o que estava acontecendo naquele período histórico, né? O que estava acontecendo no país. E essas coisas que estavam acontecendo no país eram elementos que estavam sendo retratados dentro dessa prosa, dentro desses textos. A Guerra dos Mascates, enfim, os romances urbanos, né, que tem essa coisa mais de falar do urbano mesmo, das pessoas. Então, Lucila, que é um romance que trata da questão da prostituição, das questões sociais, problemas familiares. Então, todas essas questões urbanas, elas estão presentes, estão marcadas dentro desse romance do José de Alencar, Lucila. E a senhora que está ali, pelos críticos, analisando entre o melhor romance entre Iracema e Senhora, né? Tá nessa disputa, se é Iracema ou Senhora que é um dos melhores. Mas, enfim, cada um desses romances que está dentro de um grupo específico, né? No caso os indianistas, regionalistas, históricos, enfim, urbanos, eles retratam as temáticas que aconteceram naquele período histórico. Então, fazer essa relação, entender o que estava acontecendo no país naquele determinado período histórico, faz a gente conseguir entender a história, a temática, o enredo daquele romance. Okay? Bom, e aí a gente viu as 3 gerações românticas do Brasil, né? A primeira, a segunda e a terceira geração, e todas as questões que foram abordadas em cada uma dessas gerações. E aí agora a gente chega na questão do realismo, né? O Brasil, como que estava o Brasil nessa segunda metade do século XIX? Então, houve a vigência do segundo reinado, a extinção do tráfico negreiro, ampliação do comércio exterior e da imigração europeia, aumento da exportação do café e início da industrialização em meados de 1870 e a proclamação da República em 1889. Então, todos esses fatores históricos, eles contribuíram para que esses autores relatassem. Era necessário que a literatura fosse a porta-voz desses problemas, dessas questões porque passavam o país. Então, o realismo, ele tem esse caráter de retratar a realidade, né? Então, todos esses problemas, esses conflitos, essas questões que aconteceram no país nesse período foram retratadas de alguma forma dentro da literatura. Então, por essa razão, a gente fala que literatura e história, elas estão muito ligadas, porque a literatura ela retrata os problemas que aconteceram na história, né, do país. Então, o início efetivo do realismo e naturalismo foi em 1881 e o término em 1893. Então, por mais que ele tenha iniciado em 1881, eles pegaram a influência de todas as coisas que estavam acontecendo para poder retratá-las nas suas poesias, nas suas prosas. Então, assim como a gente diz que Machado de Assis é um nome, referência, né, do realismo, então, realismo.
um autor que classifica o realismo é Machado de Assis. Então, assim como a gente diz isso, Aloysio de Azevedo é o autor que materializa, vamos dizer assim, o naturalismo. Então, com o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, é o pontapé inicial, vamos dizer assim, para o início desse realismo. E o romance O Mulato é o pontapé, né, para o início desse naturalismo. Então, eles aconteceram, naturalismo e realismo, no mesmo momento, mas tinham algumas características um pouco diferentes uma da outra. Então, retratar esse naturalismo, essas questões da pessoa, do corpo, da natureza, enfim, não de uma maneira romantizada, porque não havia mais espaço para esse tipo de literatura. Era necessária uma literatura que mostrasse de verdade como as coisas realmente são. Então, nada melhor do que um naturalismo, um realismo juntos para mostrar para a sociedade toda a hipocrisia, todas as questões sociais, todos os problemas que a sociedade ela passava e que era necessário expor isso. E isso era exposto por meio da literatura. Então, o realismo fez-se de certa forma necessário, porque era necessário que se acabasse com aquela coisa das donzelas, do rapaz, dos jovens, do cavaleiro chegando no seu cavalo branco. Não havia mais espaço para esse romantismo exacerbado, para esse exagero desse sofrimento, não cabia mais. O momento era de pensar em toda aquela questão social, em todo aquele problema, toda aquela hipocrisia, todas as situações sociais porque passavam no país, as revoltas, as revoluções, tudo isso eram elementos para que fossem colocados dentro das prosas, dentro das narrativas da época. Então, o realismo fez-se de certa forma necessário. Assim começou-se a escrever para procurar a verdade e não mais para ocupar os ossos das senhoras sentimentais e de um ou outro cavalheiro, dado as leituras frívolas. Então, era necessário que se parasse para escrever sobre uma coisa realmente que era o que estava acontecendo, não mais para continuar criando imaginações naquelas donzelas lá que ficavam esperando os seus príncipes encantados. Então, outros autores naturalistas, além de Aloysio de Azevedo, né? Porque o nome Machado de Assis retrata o realismo. O nome Aloysio de Azevedo retrata o naturalismo. Como que aquelas pessoas são, né? Mostrar realmente aquelas pessoas, como é que elas vivem, como é que, né, elas se portam no sentido de não terem pudores de fazer as coisas. É nesse sentido que o naturalismo ele entra. Então, o Júlio Ribeiro, o Inglês de Souza, Adolfo Caminha e Raul Pompeia. Sendo que o Raul Pompeia, né, o romance mais famoso dele é o Ateneu, sendo que o Raul Pompeia ele tem características naturalistas e características realistas. Então, ele está nesse meio termo, mas ele é um autor naturalista, assim como o Aloysio de Azevedo e esses outros. Mas ele tem um caráter também bem realista dentro do seu livro, do seu romance O Ateneu. Então, as obras de Raul Pompeia eram carregadas de impressionismo, né? Expressionismo, simbolismo, que estão associadas às questões da subjetividade. Então, essa subjetividade pensando mais na questão naturalista. E uma fina e sutil penetração psicológica marca também o romance Ateneu. Então, essa questão de entrar no psicológico, de mexer no psicológico da personagem, e até mesmo do leitor
Isso é uma característica do realismo de Machado de Assis. Então, o Ateneu, no caso, o livro do Raul Pompeia, ele era um romance naturalista, mas que ele tinha algumas características do realismo que era presente nos textos de Machado de Assis. Outra questão, a gente viu o Mulato de Aloysio de Azevedo, mas o Cortiço também é um livro do Aloysio de Azevedo que retrata como que aquelas pessoas viviam lá naquele cortiço no Rio de Janeiro. Então, todas aquelas questões que circundavam lá dentro daquele romance, né? Daqueles indivíduos, né? Como é que eles se portavam, eles não se incomodavam com nada. E tudo isso influenciavam como as características do naturalismo, a falta de você não ter pudor, de não ter vergonha, de viver daquela maneira, é uma característica naturalista, mas também que mostra um pouco da realidade que a pessoa está vivendo, daquela pobreza, daquele lugar, enfim, das sujeiras, da falta de recursos, do ser humano querer se dar bem em cima de um outro que não tem muita esperteza. Então, todas essas questões, que são questões que movimentam a questão da sociedade, a hipocrisia, enfim, tudo isso que acontecia, todos os problemas sociais que existiam naquele período, eles eram retratados dentro desses romances. E o Cortiço é um romance que retrata muito bem essa questão do naturalismo de Aloysio de Azevedo. Bom, e aí algumas características das obras de Machado de Assis, né? Como ele, quando a gente fala de realismo, Machado de Assis, que é um nome que é o destaque, né, que se fala. Então, quando a gente fala de Memórias Póstumas de Brás Cubas, o nome, o livro, né, o romance que surgiu, né, escrito, que de fato inicia esse período realista. Então, algumas dessas características que estão contidas, né, na obra de Machado de Assis, o enredo não linear, não seguia aquela métrica lá, a linealidade das coisas, dos textos, a metalinguagem, a questão dos substantivos, eram elementos que estavam muito presentes dentro dos textos de Machado de Assis, né? Figura de linguagem, a metalinguagem, né? A língua falando dela mesma. As questões psicológicas, psicanalísticas, das personagens também são características muito fortes e presentes nas obras de Machado de Assis. O humor, tem um certo humor nas obras de Machado de Assis, é um humor bem sutil, mas é um humor que permanece. A ironia também, que é talvez o mais expressivo dentro dos seus textos, uma ironia fina e corrosiva no sentido de que às vezes você não percebe que ele está sendo irônico, mas ele está sendo de uma maneira bem cruel, por isso fina e corrosiva. E essa questão da visão metafísica de todos os valores humanos, né? Essa questão de você não se importar, né? Você fazer tudo para você... O ser humano, né? Uma característica muito do ser humano, de você não se importar que o outro vai se ferrar, porque você precisa se dar bem, né? Então, muitas dessas características do ser humano, né, de um modo geral, eram retratadas dentro das personagens que estavam nos romances, tanto dos autores naturalistas quanto de Machado de Assis, que é um autor realista. Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi escrita em 1881, ou seja, iniciou
o período do realismo, então inicia de fato o realismo. É importante dentro dessa obra, de todas as obras de Machado de Assis, é importante desconfiarmos do narrador, colocarmos em dúvida a veracidade do que conta, prestando atenção em algumas pistas. Então, não dá para a gente confiar 100% porque é Machado de Assis. Às vezes a gente acha que é uma coisa e não é, mas ele também não diz. Ele apenas sugere, né? Então, é essa questão que ganha, né? Que as pessoas valorizam, que gostam muito das obras de Machado de Assis por conta dessas características também. Um outro texto muito conhecido é o Dom Casmurro, em que lá você tem toda aquela temática da traição, se traiu ou não traiu, enfim. E fica naquele jogo porque em nenhum momento ele dá algumas pistas, mas assim como ele dá pistas para indicar que houve a traição, em outros momentos ele dá pistas que sugerem que não houve traição. Então o leitor fica meio que perdido e acaba assumindo um posicionamento, né? De traiu ou de não traiu. Mas enfim, é assim que se dá as narrativas do Machado de Assis. Ele sugere muito, ele não dá todas as coisas dentro do texto. Ele vai mostrando e tirando, enfim. E aí a gente vai se envolvendo naquela narrativa, mas tem ali bastante questões do ser humano mesmo, questões sociais e questões psicológicas, enfim, que são do ser humano, que são retratadas dentro das narrativas de Machado de Assis.